A economia da China está enfrentando dificuldades como nunca antes, e algo que você nunca esperaria é o canário na mina de carvão alertando para um desastre. Bem-vindo ao China Uncensored. Eu sou Chris Chappell. Você sabe, por mais que o Partido Comunista Chinês adore falar sobre como a China é uma superpotência, líder de uma ordem mundial multipolar, eles não conseguem se organizar. Enquanto antes se acreditava que o PIB da China ultrapassaria o dos Estados Unidos, isso empacou. Mas não se trata apenas da China não ultrapassar os Estados Unidos. Existem sinais de perigo muito reais. A economia da China está em grande dificuldade. Agora sabemos que os dados econômicos chineses não são confiáveis. Um ex-alto funcionário disse que os números do PIB da China são fabricados e não confiáveis, assim como tudo que é produzido lá. E ainda tem o desemprego juvenil nas alturas na China. É tão alto. Quão alto? Era quanto mesmo? Obrigado por participar. É tão alto que em 2023, o desemprego juvenil na China atingiu um recorde. De acordo com dados oficiais, era de 21% mais do que o dobro da taxa dos Estados Unidos. Mas alguns especialistas acreditavam que, na verdade, estava mais perto de 50%. Então, o que o Partido Comunista fez? Eles suspenderam os dados de desemprego juvenil. Porque não é mais um problema se você não ouvir falar sobre isso. É como se desligar o canal de meteorologia evitasse furacões. Mas então o PCC começou a publicar os dados novamente com um novo método e um número menor. Problemas comunistas exigem soluções comunistas. Claro, mesmo com esse novo método de contagem falso, está nas alturas de novo. E mesmo que o número não seja exatamente preciso, há sinais de que o problema é muito real. Durante os concursos públicos do ano passado, por exemplo, 2,8 milhões de jovens estavam disputando apenas 38.100 vagas. Essa proporção é ainda mais competitiva que a de homens para mulheres em apps de namoro. Mas e se eu te dissesse que tenho um único método para passar por toda essa enrolação e ver o que realmente está acontecendo com a economia da China? Esse método são os preços da carne de porco. Sim, os preços da carne de porco. Os chineses adoram carne de porco. A China tem uma reserva nacional estratégica de carne de porco. Eles têm arranha-céus de fazendas de porcos. O caractere de lar é formado por telhado sobre porco. É horrível dizer isso sobre sua esposa. Estarei aqui a semana toda, pessoal, porque na verdade estou preso no estúdio. De qualquer forma, os preços da carne suína caíram para o menor nível em 16 anos. Como diz o New York Times, a queda dos preços da carne suína na China é mais do que um problema agrícola. Em um país onde essa mercadoria é tratada como um termômetro da inflação, a queda é um sinal preocupante para a economia. Já basta, porco, já basta. Mas o que carne de porco tem a ver com inflação? Funciona assim. A carne de porco é um alimento muito comum. Se os preços despencam, isso significa que as pessoas não estão comprando, o que quer dizer que elas estão realmente cortando custos, economizando cada yuan extra que conseguem. E eu sei que isso parece loucura, mas a carne de porco está ligada a tantas outras áreas da economia que realmente é um ótimo indicador da economia chinesa. Bola imobiliária estourou? Isso significa menos construção, o que significa menos demanda por operários e trabalhadores migrantes. Segundo o Departamento Nacional de Estatísticas da China, em 2025, o número de trabalhadores migrantes entre províncias caiu em 750 mil. E adivinha? Carne de porco era alimento básico para trabalhadores em canteiros de obras. Então, eu, sendo o sussurrador de porcos, o que isso me diz sobre o estado da economia da China? Ela está entrando em uma espiral deflacionária, um dos fenômenos econômicos mais desafiadores. Uma espiral deflacionária é assim. As pessoas ficam pessimistas com o estado da economia, então começam a guardar dinheiro. Isso significa que não há demanda, então os preços despencam. Isso é ruim para os negócios. Então, eles demitem funcionários ou cortam salários. A renda diminui e as pessoas ficam negativas. E isso só vira uma bola de neve. É isso que a carne de porco nos mostra. As pessoas sabem que a economia está péssima, apesar da propaganda. Elas têm menos dinheiro devido à perda de emprego ou corte de salários e economizam deixando de comprar carne de porco, seja em casa, restaurantes ou delivery. Esses empregos também desaparecem. Eles literalmente não trazem o bacon para casa. Ei, não vou pedir desculpas, foi realmente inteligente.
Não estou dizendo que a China vai colapsar em 21 dias, embora esse título de clickbait faria sucesso no YouTube. Mas é muito difícil sair desse ciclo. Então, o que o Partido Comunista Chinês faz? O mesmo de sempre, Pink. Tentar dominar o mundo. E tentar inutilizar os dados. Você acha que eles não sabem que estamos de olho nos preços da carne de porco? Em março, eles exigiram que governos locais comprassem mais carne de porco. Isso vai reduzir a oferta e aumentar artificialmente os preços. Mas isso não significa que o cidadão comum vai se beneficiar. A economia da China dependia de duas coisas: o setor imobiliário, que entrou em colapso total, e a manufatura. Não para os consumidores chineses, e sim para a exportação. Com a guerra comercial entre Estados Unidos e China, prevê-se queda de 77% nas exportações chinesas aos Estados Unidos, sem contar a dívida local da China, que certamente é resolvida por ordens superiores para comprar muita carne de porco sem demanda. O que acontece é o seguinte: a economia planejada do Estado chinês está parando. O que sustenta a economia chinesa hoje são mulheres atuando como streamers ao vivo, algo que, pela minha experiência, não é tão lucrativo. Inscreva-se no meu site, chinacensored.tv. Prometo continuar de camisa. Tanto faz, os tempos estão difíceis. Essas mulheres usam esse dinheiro para comprar entregas feitas por milhões de jovens que só conseguem emprego como entregadores, que por sua vez gastam o dinheiro dando gorjeta para as streamers. Parabéns, China, sua economia virou um ciclo vicioso. Sobre os porcos, se não estão sendo comidos, isso não quer dizer que estão sem trabalho. Eles sempre podem servir como meio de transporte alternativo. Essa imagem é a melhor coisa que a China já produziu. Que bom, garoto. Obrigado por assistir China Sem Censura. Inscreva-se no meu site para que eu possa pedir comida e ajudar a economia. Clique no botão. Sou Cris Chapéu. Até a próxima.